aula, a chamada por aula, igual a gente faz na sala. Pronto. Deixa eu compartilhar também. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre... Bom dia, professora. Bom dia, Jânio. Sobre gênero textual e tipo de texto. Então, a gente viu, por exemplo, que... Vou mostrar só um quadrinho, peraí. Essa aula vai ser um... Poxa, toda vez eu faço errado, é para compartilhar a tela inteira, eu estou compartilhando a janela. Pera. Agora. Só mostrando um pouquinho aqui, porque a gente tem as duas últimas aulas também, então não tem aperreio hoje, não tem desespero, dá tempo de fazer tudo direitinho. Peraí. É o dia da overdose de português, né? 3 aulas, ainda bem que não é seguida, né? Senão ia ser complicado. Nem eu ia aguentar vocês, nem vocês iam me aguentar. Olhando para a cara do outro tempo todo. Mas é assim mesmo. O bom é que virtualmente a aula é menor, né? Pessoalmente é que é uma perreira. Todo mundo 3 horas olhando para a cara do outro. Então vamos embora. Ontem a gente falou, tá vendo, sobre tipologia textual e gênero textual. Aí a gente viu, né, que em relação à tipologia, a gente está falando de organização de linguagem, não? Então, como é apresentado, se vai ter um enredo, se vai ter personagem, aí eu vou ter uma narração, se vai ser com modalizadores e adjetivos que vão trazer opinião, é o texto dissertativo argumentativo, se ele tem verbos no imperativo, é o texto injuntivo. Então, a gente viu que o tipo de texto, ele vai ser de acordo com a organização linguística, como as palavras são organizadas no texto, com qual objetivo. E o gênero textual é a forma, é o modelo. Então, a piada, a história em quadrinhos, que Wanderson citou aí, né, que é organizada em quadros, por isso história em quadrinhos, com uma sequência lógica, com uma sequência de organização narrativa. Mas aí eu tenho o quadrinho, que é o modelo como ele é apresentado, os quadrinhos, os desenhos, o balãozinho. Então, o formato dele é quadrinho, história em quadrinhos, é o gênero textual. O folheto, né, passando aqui, o folheto, ó, que a gente viu, que é um gênero textual, tá vendo? O formato dele, ele vai ter, no máximo, 1 ou 2 páginas, com detalhes do produto ou da entidade, né, se for falar de igreja, cursinho, essas coisas. Então, a lenda, que é uma narração, ó, ele é um tipo de texto narrativo, porque ele vai desenvolver uma história, mas ele é o gênero textual lenda. Por quê? Porque ele é ficção, ele foge do normal e tem toda essa questão de tradição popular e de algo fantasioso. Aí a gente viu sobre isso ontem, que foram os gêneros e os tipos de texto. Isso a aula inteira de ontem, eu vou colocar no YouTube até o final do dia de hoje, aí quem não viu, dá uma olhadinha lá. E aqui, hoje, né, a gente vai continuar, então, com figuras de linguagem, que a gente já estudou isso, por isso que é uma revisão. Né? A gente já estudou, inclusive, quando eu estava falando sobre barroco, literatura, eu precisei voltar aqui em figuras de linguagem, porque falamos que no barroco, as figuras de linguagem, metáfora, antítese, paradoxo, são figuras de hipérbole, são figuras de linguagem que são muito utilizadas nos textos barrocos, no texto de Gregório de Matos, nos textos de Padre Antônio Vieira, que eram os sermões dele, né? Então, a gente viu isso no barroco. O barroco, esse assunto que a gente viu, não vai cair na prova, tá certo? Então, serão somente esses 2 mesmo, que é para facilitar também aí a vida de vocês, que a gente sabe que não está fácil para ninguém em meio a esta pandemia. Então, a gente está focando nos mesmos assuntos que a gente tinha pensado na metade do ano. E aí, quem sabe, daqui 1 mês ou 2, a gente faça uma outra prova, se já tiver voltado, não sei como é que vai ser, com esses novos assuntos que a gente trabalhou nesse período, barroco, o uso da gramática dentro da produção do texto, essas coisas. Então, vamos lá. O outro assunto da prova, figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são elementos que vão ajudar a organizar o seu texto. A organizar o texto, acho que não é bem a palavra, a trazer o sentido que você deseja para o seu texto. Digamos que você quer pedir uma menina ou um menino em namoro, sim, porque menino também pode pedir um menino em namoro, tá? Essa história de que só o menino pode pedir, isso é balela, né? Então,
Digamos aí que você quer, tá aí, já tá um rapazinho, já tá uma mocinha, mamãe já permite, papai já permite o namoro, e aí você quer pedir uma pessoa especial em namoro. Aí você, poxa, como é que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá e falar e pronto, né? Que eu sou uma pessoa romântica, né? Eu não sou não, viu, minha gente? Eu sou uma pessoa que quero fazer algo legal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma coisa, uma mensagem legal. Aí, o que é que você pode fazer? Usar metáfora para deixar mais bonito o seu texto. Você pode dizer que ela é uma flor, né? Que ele é um girassol. Aí você vai dizer, mas Paula, ela não é uma flor, ele não é um girassol. Mas o que é que você usou para melhorar, para dar ênfase ao seu texto? A metáfora. Você fez uma comparação sem dizer que era uma comparação. Você analisou características daquele ser amado, desejado, desejada, amada, e associou a algo que você gosta. O girassol, a flor, né? Que o girassol é uma flor, né, professora? Que é isso, né? Então vamos lá. Mas, assim, só para ser mais separatista em relação a gênero, que nem é tão legal. Enfim. Ah, mas eu não quero usar metáfora. Eu quero falar que. Eu quero fazer a comparação, mas eu não quero dizer que ela é uma flor. Eu quero fazer algo mais objetivo. Então, você pode dizer que ela é como uma flor, que ele é como o pôr do sol, que exagero, né? Como o pôr do sol. Então, você fez uma comparação, né, com aquela pessoa, usando as palavras comparativas, que é como, é igual, é tal qual, tá certo? Então, as figuras de linguagem vão servir para isso. Quando a mãe está muito arretada, e eu sou assim também, e quer olhar e mandou uma mensagem para você, uma mensagem, mas você não viu por acaso. Aí a mãe já está invocada, o que, é que ela faz? Menino, cadê tu? Eu já mandei 200 mil mensagens. Ela mandou 200 mil mensagens? Não mandou. Ela mandou só uma, porque eu faço isso. Mas nós somos exageradas, eu falei. Exageradas. Somos mães. Então, o que acontece? A gente usou a hipérbole, o exagero, para deixar bem claro que a gente quer você aqui, que a gente está chamando. Tá certo? Então, as figuras de linguagem, elas vão servir exatamente para isso, para que você consiga dar ao seu texto a intenção, a entonação que você quer. Você pode brincar com o seu texto para trazer à tona a pessoa que vai ler, ouvir, né, ver o seu texto, porque ele pode ser imagético, pode ser escrito, pode ser falado, tá? Então, essa pessoa vai compreender, vai tentar compreender por a forma como você colocou ali, dispôs as palavras no seu texto. Isso vale também para a leitura, para que quando você for ler um texto, você entenda o que o autor quis dizer. Você não entenda, por exemplo, quando tem aqui, ó, nos ratinhos, deixa eu aumentar. Nos ratinhos aqui, ó. Aí a menina fala, a ratinha, eu nunca sei quem é um ratinho, quem é ratinho, eu já disse isso, né? Um dos ratinhas fala assim: fala uma coisa romântica. Aí o outro vai e fala: meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Ah, uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais, né? Porque para ter essa ideia de que para ser romântico tem que trazer essas palavras brincando assim. E aí você pode ler esse texto e dizer: como assim é uma caravana de rosas? Uma caravana de rosas não faz sentido. Mas aí, se você entende o que é metáfora, você vai entender que aqui não quer dizer que o amor é uma caravana de rosas, e sim é que é semelhante a uma caravana de rosas. É uma comparação, mas sem a palavra indicativa da comparação, como é igual a, é como se fosse, ou é tal qual. Estou com agonia, doida para espirrar. Não consigo. É o ventilador. Então, o que acontece? Você vai entender também na hora do texto. Então, serve para que você compreenda o seu texto, o texto do autor também. Não é só para você escrever, mas para você também saber o que o autor trouxe ali, o que o autor quis dizer dentro daquela utilização da figura, daquela determinada figura de linguagem. Tá certo? Então, a figura de linguagem ela serve para isso, para incrementar o texto e organizar o texto, trazer para o texto o que você realmente deseja passar para o seu leitor.
ou entender o que o autor quis dizer para você enquanto leitor. Logo, em relação às figuras de linguagem, a gente não vai falar sobre todas agora, a gente vai continuar na quarta aula, tá? Em relação às figuras de linguagem, nós temos a comparação e a metáfora. A comparação e a metáfora, as duas figuras, elas vão servir de elemento comparativo. Como assim? Qual é a diferença de uma para outra? Olha aqui. A metáfora é considerada a mãe das figuras de linguagem, isso aqui é uma curiosidade, e consiste numa comparação implícita. É como se a metáfora fosse a primeira figura de linguagem identificada, né, pelos linguistas. Aí veja, os dois são comparações, só que a metáfora é uma comparação implícita, que não ficou claro que é uma comparação. Já a comparação, como o próprio nome já diz, está bem claro lá, está bem estampado, que aquilo ali é uma comparação, você não tem como confundir. Por exemplo, Maria é uma flor. Maria não é uma flor, mas ela tem elementos, para essa pessoa que falou, de uma flor. Pode ser o cheiro, pode ser a delicadeza, podem ser os espinhos, né? Mas Maria é uma flor, ou é como uma flor, mas não ficou claro que é como uma flor. Já na parte de baixo, tem sim a clareza. Maria é como uma flor. Maria parece uma flor. Maria é igual a uma flor. Maria é tão delicada quanto uma flor. Então, quando eu faço isso, eu estou comparando de forma explícita. Está claro que é uma comparação. Já na metáfora, não está claro que é uma comparação, porque eu não precisei usar a palavra como, igual, tal qual, tá certo? Então, eles vão ter o mesmo, vão ter objetivos parecidos, mas vão apresentar-se gramaticalmente diferente. Uma vai trazer a palavra específica para indicar a comparação e a outra não. Aí nós temos a prosopopeia e a catacrese. Deixa eu ver se tem mais. E a catacrese. Também temos essas duas figurinhas aqui. Eu acho que vai dar tempo de terminar tudo agora. Ainda faltam 10 minutos. As figuras de linguagem, a prosopopeia e a catacrese, desculpa. A prosopopeia, ou também chamada de personificação, ó, é quando eu trago característica de um ser humano para seres que são inanimados, certo? Por exemplo, a Amazônia chora, né? Em meio a tanto desmatamento. A Amazônia clama por socorro. Ora, clamar por socorro, chorar, é uma característica de ser humano, de ser inanimado, tá certo? Ou também, né, os animais a gente percebe que eles choram também, mas assim, de um modo geral, é uma característica de ser humano. Mas quando eu atribuo essa característica à Amazônia, então eu estou trazendo uma personalidade, uma característica humana, uma personificação para um elemento que supostamente não tem alma. Eu estou usando então a prosopopeia. E aqui tem um exemplo, né? A lua confessou a sua paixão pelo sol. A lua confessou paixão pelo sol. Então, essas características são de seres animados, de seres que têm alma. Animado é aquele ser que tem alma, tá? Não é o desenho animado, não. A ideia do desenho animado é justamente essa. Por exemplo, tem lá o desenho, mas aí quando ele começa a se mexer, ele se transforma num anime, um desenho animado, ou seja, é como se tivesse colocado personalidade humana nele, tá bom? Porque ele se movimenta, ele tem passo a passo, por isso que é o nome animado. Vem de alma. Cadê? Mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. É até engraçado isso aqui, né? Porque justamente eles não vão poder se encontrar porque a lua está à noite e o sol está de dia. Então, eles não vão se encontrar nunca, certo? E ficar triste também é uma característica de ser humano. Então, quando eu trago essas características para seres que não têm características humanas, logo eu vou usar a prosopopeia. Um gênero textual que usa bastante prosopopeia. O conto, a fábula, o conto não, a fábula, porque na fábula lembra que nós temos animais que vão assumir características humanas e no final vão trazer uma moral da história. Tá certo? Tá vendo como as coisas se ligam, se juntam? Você encontra lá uma fábula e você, para entender aquela fábula, você precisa entender que aqueles seres que estão ali não são seres
não são seres humanos, mas são animais que assumiram essas características e estão lá desenvolvendo o conteúdo do texto. Isso é prosopopeia, certo? Catacrese. A catacrese é uma comparação, uma metáfora já velhinha, desgastada, que todo mundo usa e ninguém nem se pergunta de onde surgiu, não faz, já faz todo sentido, né? Por exemplo, pé da cadeira, asa da xícara, coroa do abacaxi, manga da camisa, peito do pé, boca do estômago, céu da boca, né? Todas essas expressões que a gente utiliza tanto no dia a dia e que, tipo, já está desgastado. Na verdade, não faz nem diferença você usar ou não usar, já é comum. Essas linguagens que a gente utiliza, essas metáforas, são as catacreses. E aí nós temos a sinestesia e a metonímia. A sinestesia tem a ver com a questão da questão do sentido, né? Dos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, né? Os sentidos, audição, eles vão se misturar, eles vão trazer a informação dentro do contexto com a mesma, como se fosse uma coisa só. Então, por exemplo, Raquel tem um olhar frio, desesperador. Olhar frio. Olhar está se tratando de visão e frio está se tratando de tato, de sentir. Então, ou há uma mistura dos dois sentidos como se fosse uma coisa só, como se fizesse sentido os dois estarem ligados. Olha a outra oração. Aquela criança tem um olhar tão doce. Veja, de novo, a visão, mas agora com o paladar, o sentir o gosto, né? Um olhar doce. Faz sentido? Visão. Você tem como sentir o sabor de um olhar? Não. Mas aí ele traz em forma de embelezamento do texto ou para enfatizar o que se quer falar. Mas nessa brincadeira, ele acabou misturando o, a pessoa que pensou a frase, né? O falante, ele acaba misturando os sentidos e vai trazer essa ideia, né, para que a pessoa entenda o que se quer dizer. Isso é sinestesia, quando eu misturo, há uma fusão de impressões sensoriais diferentes na mesma frase. A metonímia, a metonímia é a substituição de uma palavra por outra, ou seja, eu uso uma palavra para substituir outra que vai ter uma relação lógica. Por exemplo, eu digo assim, gente, ó, o evento sobre João Cabral está se aproximando. Vocês já leram João Cabral? Aí você diz, ler João Cabral? Como assim? Não tem como ler João Cabral, ele é uma pessoa, ele era uma pessoa. Eu vou ler a obra de João Cabral. No entanto, se eu dissesse isso para vocês, já leram João Cabral, gente? Vocês não iam me perguntar, na verdade, se era para ler o autor. Não, vocês iriam entender o que eu falei, porque é comum a gente trocar o autor pela obra. Então, quando eu digo já leram João Cabral, eu estou querendo perguntar se vocês já leram as informações sobre João Cabral, ou os livros de João Cabral, as obras, os poemas de João Cabral. Tá certo? Então, quando eu troco essa informação, né, o autor pela obra, por exemplo, eu estou usando a metonímia. Ou, imagine que eu estou conversando com vocês e eu digo, minha gente, vocês viram o jogo ontem? Caraca, o estádio inteiro ficou de pé para aplaudir a ação do jogador. Uma ação qualquer, né? A ação do jogador. E aí você diz, o estádio, como assim o estádio? Ficou em pé, né? O estádio é o monumento, é o local. Mas, quando eu digo o estádio inteiro ficou em pé, vocês não vão entender que foi o local que ficou de pé. Vocês vão entender que todos os torcedores do estádio ficaram em pé. Quando eu faço isso, eu também estou usando a metonímia, porque eu troquei as informações do que estava dentro, né, o conteúdo, os torcedores do estádio, que estavam no estádio, pelo geral, pelo continente, pelo todo, o estádio inteiro. Como aqui, ó, o ginásio aplaudiu a seleção. Não foi o ginásio, o monumento, a construção, e sim o conteúdo, as pessoas que estavam lá. Isso é metonímia, tá certo? E aqui também a parte pelo todo, o efeito pela causa, todos esses. Lembrando que é uma revisão, essa aula está completa lá nos YouTubes. Ó, temos também a perífrase e a antítese.
A perífrase é quando a gente pega uma fala ou uma característica que ficou famosa, né? E substitui o nome da pessoa ou o nome da cidade. Por exemplo, todos, quando vêm ao Nordeste, querem visitar a Veneza brasileira. Veneza brasileira, Recife, a cidade do Recife. Então, Veneza brasileira é o nome, uma informação que deixou Recife conhecido e celebrizou o nome de Recife. Por que Veneza? Por causa da forma como as pontes são organizadas e por causa dos rios que passam assim pelas pontes, pelos locais. Isso lembra Veneza, a cidade da Itália, tá? Aí é chamado de Veneza brasileira. Por exemplo, se eu disser, caramba, assisti um documentário ontem sobre o rei do futebol. Rei do futebol, Pelé. A gente já associa, porque são palavras, expressões que celebrizaram essas pessoas, essas cidades. Como no La Charge aqui, ó. Ah, pode guardar esse guarda-chuva, porque a terra da garoa é lá embaixo. Terra da garoa, São Paulo. Tá bom? Então, essas ideias, quando eu troco, né, eu utilizo uma expressão que fez aquela pessoa ou aquela cidade celebrizar-se, ficar famosa, então eu faço uma troca e as pessoas compreendem, porque é algo comum, isso de um modo geral. A rainha dos baixinhos, Xuxa, né? O rei do pop, Michael Jackson. Então, tudo isso vai se associando, eu chamo de perífrase, quando eu troco, quando eu faço essa troca. A antítese, que a gente viu muito no Barroco, né? A gente acabou revisando, vendo lá no Barroco, que assim como a imagem traz, ó, tem duas imagens com rostos opostos, ou seja, um para frente do outro, de lados opostos. Então, é quando eu uso palavras, só as palavras, diferente do paradoxo, que são as ideias. Mas aqui a antítese são as palavras contrárias, totalmente de sentidos opostos, e na mesma frase, para fazer algum sentido. Então, nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada. Veja que eu tenho as duas palavras extremamente contrárias, tudo e nada, opostas, mas que fazem sentido dentro da oração. Aí eu estou usando a antítese. Temos aqui também, ó, duas figuras que são opostas. Então, o eufemismo e a hipérbole. Enquanto que o eufemismo, ele vai amenizar, vai suavizar a expressão desagradável, a hipérbole vai aumentar, vai exagerar as informações para dar mais ênfase no que se fala. Como eu falei da mamãe, né? Já liguei 10 mil vezes nesse telefone. Quando, na verdade, ligou só uma ou duas, no máximo. Então, a hipérbole, o exagero, já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui, né? Ah, eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra, fofoqueira. Estou morrendo de saudade, morrendo de fome. Ai, já tô morrendo de cansaço de tanta aula. Então, esse exagero é o que a gente chama de hipérbole. Enquanto que o eufemismo a gente vai suavizar. Fofoqueira não, querida, sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Ao invés de dizer que a pessoa foi mentiroso, é um mentiroso. Não, você faltou com a verdade. Então a gente dá uma suavizada. Aquele lance da pessoa xingar você de forma bem educada, né? Bem suave, suave, e você ficar achando que está recebendo um elogio. Mais ou menos isso. Eu tinha um professor na faculdade que tinha esse dom. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na. Tô descabelada já. Ah, Vanessa colocou aqui, tem o eclipse. Aí eles se encontram. Às vezes, é verdade. Mas o eclipse pode ser a Terra na frente do Sol, ou o Sol, a Lua na frente do Sol. Mas aí depende, é muito raro, mas é verdade, eles se encontram nesse momento. Cadê? Os quadrinhos de heróis são os melhores, é verdade. Concordo, concordo. Então vamos embora. Não tem pergunta aqui, é porque o babado está fluindo, né? Então, tá tudo certo, graças a Deus. Mas qualquer dúvida, falem, por favor. Ah, então a gente vai conseguir acabar. Ótimo. São um minutinho só, mas também só tem essas duas. E temos aqui a ironia e a onomatopeia. A ironia é quando eu vou. É um debochezinho mesmo, né? É um sarcasmo. Quando eu quero dizer uma coisa, quando eu digo uma coisa, querendo mostrar outra. Aquele velho, né? Deboche. Olha só quem chegou.
tá nem um pouquinho atrasada, né? Tirando onda. Nossa, igual, quando eu falo dessas coisas, eu só me lembro de Chaves, minha gente. Vocês não estão entendendo. Que Chiquinha, a rainha da ironia, né? É, aí Chaves tem um episódio que Chaves vai e diz: Ah, mas não pode fazer assim, que tal isso aqui, não sei o que. Ela, nossa, Chaves, como você é inteligente. Tipo, uma coisa bem óbvia. Como você é inteligente, dá até medo. Ela é muito debochada, né? Muito irônica. Então, a ironia é justamente essa inversão dos sentidos para trazer esse leve deboche, esse leve sarcasmo para o que se quer falar. E a onomatopeia aqui, ó, em homenagem aos nossos quadrinhos, né, que Wanderson tanto falou, é justamente a reprodução ou imitação do som ou a voz dos seres. Crush, hum, zap, smash, ops, né, bang, boom, né, shh, toque, toque. Então, essas reproduções a gente chama de onomatopeia, tá certo? Então, eita, aqui é umas musiquinhas sobre as figuras da linguagem que a gente trouxe. Mas, cadê? Deixa eu ver. Pronto, aqui tem um pequeno mapa mental que a gente pode ver na quarta e quinta aulas para fechar isso aqui. E eu já falo sobre a questão da atividade e para a gente responder também o esqueci a palavra, a gincana dos escritores, tá? Para a gente também treinar essa questão e revisar essa questão da interpretação de texto. Então é isso, meus amores, por agora, tá bom? Esse pedacinho aí da revisão de figuras de linguagem, já que falamos de gênero e tipologia textual ontem, e já já eu aguardo vocês na quarta e quinta aulas, tá bom? Para a gente continuar. Cheiro! Vou lá para o primeiro D agora. Deixa eu interromper aqui a gravação. Tchauzinho. Fiquem aí, porque eu acho que o professor vai para